Alimento Diário Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Livro 1. Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 2, tema: Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. Leitura bíblica deste sábado, Deuteronômio, capítulo 18, versículos 16 a 17. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. E Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Versículo para ler com oração está em João, capítulo 6, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O critério para reconhecer um enviado de Deus. Depois de vermos como Deus usa o homem como canal, enviando-o para fazer sua obra, precisamos saber como reconhecer um enviado de Deus. Paulo disse que não era apóstolo da parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, conforme em Gálatas capítulo 1, versículo 1. No entanto, qualquer um pode falar isso, ou seja, essa afirmação, por si só, é um tanto abstrata. Como então podemos reconhecer um enviado de Deus? Moisés falou sobre isso no livro de Deuteronômio. Primeiramente, ele disse em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Ele se referia a Jesus, mas também nos ensinava a reconhecer um enviado de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O enviado de Deus não fala suas próprias palavras, porque ele é um mensageiro de quem o enviou. Por isso Deus disse que colocaria suas palavras na boca de seu enviado, para que ele fale tudo o que o Senhor ordenar. O trecho de Deuteronômio não fala apenas da responsabilidade do enviado, mas também daqueles que recebem a palavra, conforme Deuteronômio, capítulo 18, versículos 19 a 22. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Esse é o princípio estabelecido para todos os enviados de Deus, para que tenhamos segurança e creiamos na palavra deles, que, como o próprio Paulo disse, é a palavra de Deus, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Se a palavra que o profeta falou em nome de Deus acontecer conforme ele profetizou, então essa palavra vem de Deus. Paulo foi alguém enviado por Deus, e tudo o que ele falou se concretizou, inclusive com muitos sinais e prodígios. Nosso Senhor Jesus sofreu muito com isso em seu ministério terreno. Ele era verdadeiramente o profeta enviado por Deus, mas os judeus não o reconheceram como tal. Por isso, não creram em sua palavra. Ele disse em João capítulo 6, versículo 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado.
Quando você crê no enviado de Deus, como os tessalonicenses fizeram com Paulo, a obra de Deus é executada, pois a palavra opera eficazmente apenas em quem crê. O povo de Israel, muitas vezes, em vez de crer nos profetas, mensageiros de Deus, zombava deles, como lemos no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, ou melhor, capítulo 36, versículos de 15 a 16. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra seu povo, e não houve remédio algum. Os profetas eram os mensageiros de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, os mensageiros de Deus são os apóstolos. O que acontecia antes, infelizmente também aconteceu nos dias de Pedro e Paulo, como também acontece em nossos dias. Sobre esses que zombavam dos mensageiros de Deus, Estevão diz em Atos, capítulo 7, versículos 51 a 52. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. O evangelho que Paulo anunciava não foi aprendido de homem algum, antes, mediante a revelação de Jesus Cristo. Como Paulo era alguém enviado por Jesus, ele tinha de falar as palavras de Jesus. Por isso, o próprio Senhor tinha de revelar o que Paulo deveria falar. Isso é muito importante. Os verdadeiros apóstolos, os enviados de Deus, falam somente aquilo o que o Senhor lhes revela. Se Deus não revelar, o homem não pode falar por si próprio. O conceito da época era que Cristo havia escolhido e enviado apenas 12 discípulos. No entanto, Paulo afirmou que também era um apóstolo, escolhido e enviado por Jesus Cristo, e apresentou todas as credenciais que confirmavam isso. A Bíblia nos mostra que o Senhor continua a ter seus enviados. No Antigo Testamento, Deus falou de muitas maneiras, principalmente por meio de seus profetas, conforme Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 2. Deus sempre usou profetas para falar com seu povo. No Novo Testamento, quem fala é o Filho. Por isso Paulo disse que a revelação que ele recebeu vinha do Senhor Jesus. O Senhor Jesus usa seus apóstolos e profetas para revelar sua vontade a seu povo. Isso tem de ficar claro para todos nós. Ao escrever a epístola aos Gálatas, Paulo faz questão de mencionar como coautores, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 2, todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Paulo quis mostrar que esses irmãos, seus companheiros, também estavam preocupados com a situação das igrejas na Galácia, que isso não era algo que partia somente de Paulo. É importante destacar a razão de Paulo ter escrito às igrejas e não à igreja da Galácia. Isso ocorre porque a Galácia era uma província do antigo Império Romano e possuía muitas cidades. Logo, possuía muitas igrejas. Há somente uma igreja em cada cidade. A Bíblia é muito precisa nisso. Quando a Bíblia cita uma província com várias cidades, ela usa o plural, como as igrejas da Galácia, as igrejas da Judéia, as igrejas da Macedônia e as igrejas da Acaia. Atualmente, seria como se nos referíssemos às igrejas em um estado.
as igrejas do estado de São Paulo, as igrejas de Minas Gerais, as igrejas na Bahia e assim por diante. Quando a Bíblia fala de uma cidade, cita a igreja no singular, como a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Corinto e a igreja em Tessalônica. Você nunca verá a Bíblia citando igrejas, no plural, ao se referir a uma única cidade, por exemplo, as igrejas em Jerusalém. Esse princípio é claramente visto na Bíblia, embora muito ignorado no meio cristão atualmente. Vemos aqui a prática da unidade, ou seja, o testemunho de que em cada cidade só há uma igreja. Agora pegue um papel. Anote conforme o que você recebeu na mensagem de hoje. Luz na palavra, direção, admoestação e faça uma oração.